Apareceu a dúvida, por que estado de emergência e não quarentena? Olha, a governadora de Tóquio está querendo mesmo que seja quarentena, mas ela não pode fazer isso, pelo menos não com a Constituição atual. Para isso vai ter que ser mudada a lei. O fato é que, devido ao passado belicista do Japão, foi dedicado muito empenho para defender todos os direitos humanos na Constituição atual. E isso impede, de certa forma, que seja cerceado os direitos do cidadão, principalmente o direito de ir e vir. E sendo decretada a quarentena, muitos direitos humanos seriam postos em risco. O governo japonês está praticamente de mãos atadas por causa disso. Só que, é lógico, isso pode mudar de uma hora para outra. Aqui no Japão, se eles verem que o sistema está entrando em colapso porque alguns não estão colaborando, então eu não duvido muito que a Constituição seja alterada por algumas leis provisórias, talvez, e uma quarentena seja imposta. Até esse momento ficaram confiando de que os hábitos japoneses, principalmente com cuidado higiênico, o uso de máscaras, o histórico do povo japonês de lidar com os efeitos do pólen, essa época, em que as árvores soltam muito pólen na China e o vento carrega tudo para o Japão, as pessoas tomam muito cuidado com isso. Isso até agora estava evitando uma explosão nos casos de infecção. Realmente está subindo, mas está subindo pouco. O problema é que continua subindo. Por conta disso, foi decretado o estado de emergência, porque o governo está raciocinando dessa maneira. Até agora, a gente pediu para as pessoas tomarem cuidado, e tem muita gente não tomando. Tem muita gente que está meio folgada nessa crise. Muita gente agindo como se estivesse de férias. Passeando, indo para barzinhos, para praia, passeios. Mesmo aqui no Hanami, para ver as flores de sakura, tem muita gente que vai nos parques agora. Vocês podem ver ali atrás, que tem bastante gente passeando. É claro que todo mundo que está aqui no parque está respeitando os cuidados com o isolamento social. Mas os noticiários estão indicando que muita gente está indo para barzinhos, para boates, tendo interações, troca de fluidos, e isso é terrível numa época de pandemia. É por isso que a gente pede para as pessoas se isolarem, não sair de casa sem um motivo sério, sem um motivo justo. Ontem eu publiquei a notícia de que o estado de emergência tinha sido decretado. Eu confundi com quarentena, é lógico que muita gente chamou a minha atenção. Mas ficou um pouco claro que o pessoal não está levando muito a sério. Alguns, não todos. Muita gente está levando muito a sério, lógico. Mas tem uns poucos que ficam falando coisas do tipo, não vai mudar nada. E isso é perigoso. Porque se não muda nada, a gente está realmente ferrado. Porque os casos de contágio não param de crescer. Mesmo crescendo pouco aqui no Japão. Mas se não parar de crescer, vai pegar todo mundo. E o sistema entra em colapso. Outra coisa que a gente tem que se preocupar é que depois que decretaram o estado de emergência, como o governo não tem como punir quem desrespeitar as regras, fica naquele problema. Gente folgada vai continuar sendo folgada. E uma outra notícia que surgiu, eu li agora há pouco, muita gente que está em Tóquio está saindo de Tóquio porque estão considerando como uma zona perigosa. E aí a gente entra naquele problema. O coronavírus ele é transmitido quando a pessoa ainda não tem sintomas. Muita gente que está fugindo de Tóquio está carregando o vírus para as cidades natais. Foi isso que aconteceu em Wuhan. Quando decretaram a quarentena, muita gente fugiu para as cidades natais, levando a epidemia para lugares que nunca teriam sido atingidos, caso todo mundo tivesse ficado em quarentena desde o começo. A gente está meio que no limbo aqui no Japão. A gente ainda não sabe se a coisa vai continuar suave do jeito que está. A gente não sabe se vai piorar de uma hora para outra. No noticiário, a governadora e o Shinzo Abe falam a toda hora de que a gente está correndo o risco de uma explosão nos casos de infecção. E eu não duvido que isso possa acontecer. Principalmente se as pessoas continuarem negando que eu tenho algum problema. E olha, pessoas negacionistas, eu conversei com algumas outras pessoas e a gente chegou à conclusão. Elas não são realmente pessoas más. Elas só estão assustadas demais para admitir que tem um problema grave acontecendo. E eu acabei de conversar com uma cliente antiga que eu encontrei aqui no parque. Ela também é da mesma opinião de que a gente tem que tomar cuidado e simplesmente ser responsável, É a mesma coisa que a gente ter contas para pagar. Se você não paga as contas, o gás é cortado, a luz é cortada, a água é cortada.
O isolamento social é como se fosse uma conta que a gente está tendo de pagar agora. A gente tem que ser responsável, a gente tem que cumprir com as nossas obrigações. Se todo mundo fizer isso, tudo isso passa mais rápido. Que nem um comentário que eu recebi em uma das minhas postagens, o rapaz estava falando: vocês aí no Japão, pelo amor de Deus, desenvolvam alguma coisa para acabar com esse problema rápido. Eu não aguento mais ficar em casa. E aí eu respondi: olha, a solução já existe, se chama quarentena. Se todo mundo colaborar, é rápido. Agora, se um ou outro fica quebrando as regras, vai demorar muito mais para resolver. Mesmo em Wuhan, teria sido diferente se todo mundo, desde o começo, cumprisse as regras e não ficasse aquela bagunça toda de gente fugindo da quarentena, de gente negando que precisasse ser feita alguma coisa, gente que não quisesse tomar responsabilidade. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu admito que aqui no Japão eu estou numa situação confortável. Eu tenho o meu emprego, está tudo funcionando normalmente. Vocês podem ver que ao meu redor tem muita gente que não vê a situação atual como se fosse grave, né? O pessoal está passeando, está brincando, está interagindo, só que eles estão tomando cuidado. Esse cuidado todo que eles estão tomando é o suficiente? Por enquanto, a gente não tem um crescimento explosivo nos casos. E a gente espera que continue assim. Eu fiz um vídeo falando de negacionistas, acho que umas 7 vezes. E eu não consegui soltar esse vídeo. Porque, de uma forma ou de outra, atinge pessoas que eu conheço. E eu não quero ser ofensivo com nenhuma delas. E eu estou retomando agora o assunto, falando que vocês não têm culpa. Eu entendo que vocês estejam assustados, mas eu garanto para vocês, não é o fim do mundo. Tudo vai melhorar. Só que você tem que ser um dos que vai conseguir sobreviver. Então vamos assumir a responsabilidade, vamos agir de acordo com a situação. Todo mundo tomando cuidado, não só com a gente, mas com os outros também. Porque convenhamos, eu estou aqui nesse ambiente e eu não sei se eu estou espalhando ou contraindo o vírus. Muita gente que chega e cheira uma das flores pode estar contaminado. Outra pessoa que chega e vai cheirar a mesma flor pode estar se contaminando. Evitar ambientes abertos no momento é essencial. Vocês podem ver que eu vim para o parque, gravei o vídeo e não toquei em nada. Eu estou tendo muito cuidado com isso. E ainda vou tentar me desinfetar quando chegar em casa. Antes de coçar o olho, coçar o nariz ou qualquer coisa. A máscara mesmo eu não fico ajeitando a toda hora. Cuidados básicos é o que faz a gente se destacar do pessoal que infelizmente espalha o vírus sem querer. Se você conhece um negacionista, não seja agressivo com ele. Ele só precisa de atenção, carinho. Ele precisa de apoio. Porque talvez ele esteja assustado demais para aceitar a situação atual. A gente precisa se unir agora e não ficar odiando. Boa sorte para todo mundo.